O chamado de Samuel e a escolha de um rei. Nos tempos em que os juízes governavam Israel, a nação vivia uma era de instabilidade e constantes desvios da vontade do Senhor. O povo, muitas vezes, esquecia-se da aliança com Deus e se voltava à idolatria, o que resultava em opressão por povos vizinhos. Um desses períodos de decadência espiritual ocorreu durante o sacerdócio de Eli, um homem já idoso que liderava o culto no tabernáculo de Siló. Naquela época, um levita chamado Eucana vivia na região montanhosa de Efraim. Ele tinha duas esposas, Penina, que lhe dera filhos, e Ana, que era estéril. Embora amasse Ana profundamente, a esterilidade era vista como um sinal de desgraça, e Penina, com arrogância, fazia questão de atormentá-la. Todos os anos, Eucana subia a Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor, e era nessa ocasião que a angústia de Ana se intensificava. Certa vez, tomada pelo desespero, Ana entrou no tabernáculo e começou a orar em silêncio, apenas movendo os lábios. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela clamava ao Senhor. Senhor dos exércitos, se te dignares a olhar para a aflição da tua serva e me deres um filho, eu entregarei a ti por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. O sacerdote Eli, ao vê-la orando daquela maneira, pensou que estivesse embriagada e a repreendeu severamente. Mas Ana, com humildade, respondeu: Meu senhor, não estou embriagada, mas sou uma mulher angustiada. Estava apenas derramando minha alma diante do Senhor. Ao ouvir sua explicação, Eli percebeu que se tratava de uma súplica sincera e a abençoou, dizendo que Deus atenderia ao seu pedido. Ana voltou para casa e, pouco tempo depois, concebeu um filho, a quem chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Assim que o menino foi desmamado, Ana cumpriu sua promessa e o levou ao tabernáculo para ser criado sob os cuidados de Eli. Samuel cresceu no serviço do Senhor, enquanto os filhos de Eli, Ofni e Finéias, corrompiam o sacerdócio com sua ganância e imoralidade. Eles desprezavam os sacrifícios e exploravam o povo, atraindo a ira divina sobre a casa de Eli. Certa noite, enquanto dormia no templo, Samuel ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel! Pensando ser Eli, ele correu até o sacerdote, mas Eli lhe disse que não havia chamado. Isso se repetiu 3 vezes, até que Eli compreendeu que era Deus quem falava com o menino. Instruindo, disse: Se te chamar novamente, responde, fala, Senhor, pois teu servo ouve. Quando Samuel ouviu novamente a voz do Senhor, fez conforme Eli dissera. Deus então revelou-lhe um terrível juízo sobre a casa de Eli, afirmando que sua linhagem seria punida devido à corrupção de seus filhos. Na manhã seguinte, Samuel temia contar a visão a Eli, mas, diante da insistência do sacerdote, revelou tudo. Resignado, Eli apenas disse: Ele é o Senhor. Que faça o que lhe parecer melhor. O tempo passou, e Samuel cresceu como profeta, juiz e líder de Israel. A presença do Senhor estava sobre ele, e tudo o que dizia se cumpria. Seu prestígio cresceu entre o povo, e ele liderou Israel no arrependimento e na luta contra os filisteus, que haviam roubado a Arca da Aliança. Sob sua orientação, os israelitas abandonaram os falsos deuses e voltaram-se ao Senhor, garantindo vitórias contra seus inimigos. Contudo, com o avançar da idade, Samuel estabeleceu seus filhos, Joel e Abias, como juízes sobre Israel. Mas, para sua decepção, eles não seguiram seus caminhos, aceitando subornos e distorcendo a justiça. Então, os anciãos do povo foram até Samuel e exigiram: Constitui-nos um rei, para que sejamos como as demais nações. Essa demanda desagradou profundamente a Samuel. Ele sabia que Israel não precisava de um rei humano, pois o próprio Senhor governava sobre eles. Mas Deus disse a Samuel: O povo não te rejeitou, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Dá-lhes um rei, mas adverte-os sobre os custos disso. Samuel então alertou os israelitas sobre as consequências da monarquia. O rei tomará vossos filhos para servirem em sua guarda, vossas filhas para serem suas servas. Tomará vossas terras e cobrará impostos. Clamareis contra ele, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Apesar do aviso, o povo insistiu. Deus então guiou Samuel até um jovem chamado Saul, da tribo de Benjamim.
Ele era um homem alto e imponente, de aparência impressionante. Saul não imaginava que Deus o escolheria, mas Samuel o ungiu secretamente, derramando óleo sobre sua cabeça e dizendo: O Senhor te ungiu como príncipe sobre o seu povo. Tu os governarás e os livrarás de seus inimigos. Mais tarde, Samuel convocou todo o povo a Mispai. Por meio de sorteio, Saul foi escolhido publicamente como rei. No entanto, quando procuraram para ungí-lo perante todos, ele estava escondido entre a bagagem, demonstrando sua insegurança. Ainda assim, quando ele foi apresentado, o povo exclamou: Viva o rei! A transição de Israel para a monarquia estava concluída. Mas Saul, apesar de sua aparência e liderança inicial promissora, logo demonstraria as falhas que o levariam à ruína. O reinado de Saul e a ascensão de Davi. Saul iniciou seu reinado com grande aceitação do povo e teve um começo promissor. Logo, enfrentou os amonitas, que ameaçavam a cidade de Jabes-Gileade, e os derrotou de forma esmagadora, consolidando sua posição como rei. Samuel então reuniu o povo e fez um discurso solene, reafirmando que, apesar da escolha por um rei humano, Israel deveria continuar servindo ao Senhor com fidelidade. Entanto, não demorou para que Saul começasse a desobedecer a Deus. Quando os filisteus se levantaram contra Israel com um exército imenso, o povo ficou aterrorizado. Samuel havia instruído Saul esperar 7 dias para que ele próprio oferecesse um sacrifício ao Senhor antes da batalha. Mas, vendo que o exército começava a se dispersar, Saul tomou a decisão impulsiva e desobediente de oferecer o sacrifício ele mesmo. Assim que terminou o ritual, Samuel chegou e viu o que Saul havia feito. Seu semblante era sério, e ele repreendeu duramente o rei. Agiste com loucura. Se tivesses obedecido ao Senhor, ele teria estabelecido teu reino para sempre. Mas agora teu reinado não subsistirá. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração para governar Israel. A partir desse momento, o Espírito do Senhor começou a se afastar de Saul, e sua instabilidade emocional se tornou evidente. Sua desobediência se repetiu quando recebeu ordens para exterminar os amalequitas, mas, em vez disso, poupou o rei Agag e o melhor do rebanho. Quando Samuel confrontou Saul, ele tentou justificar sua ação, dizendo que havia poupado os animais para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Samuel lhe respondeu com palavras severas: Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em obedecer à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício. Por que rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Então, Samuel virou-se para partir, mas Saul, desesperado, agarrou seu manto, rasgando. Samuel olhou para ele e disse: Assim rasgou o Senhor o reino de Israel e o deu a outro melhor do que tu. Esse outro era um jovem pastor chamado Davi, de Belém, filho de Jessé. Deus enviou Samuel para ungir Davi em segredo, e, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Enquanto isso, um espírito maligno começou a atormentar Saul, tornando-o cada vez mais instável. Os servos de Saul sugeriram que encontrassem um músico para tocar a harpa e acalmar o rei durante suas crises. E quem foi escolhido? O próprio Davi. Sem que Saul soubesse de sua futura importância, Davi foi chamado à corte e passou a tocar para o rei, aliviando seu tormento. Pouco tempo depois, os filisteus desafiaram Israel novamente e enviaram seu guerreiro mais temido, Golias, um gigante de quase 3 metros, que zombava do exército de Deus. Durante 40 dias, Golias insultou Israel, mas ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Foi então que Davi, ao visitar seus irmãos no campo de batalha, ouviu as provocações do gigante e ficou indignado. Ele perguntou: Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Mesmo sendo apenas um jovem, Davi se apresentou para lutar. Saul tentou equipá-lo com sua armadura, mas Davi a rejeitou, confiando apenas no Senhor e em sua funda. Ele se aproximou de Golias e declarou: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Com uma única pedra lançada de sua funda, Davi acertou a testa de Golias, que caiu morto no chão. Israel celebrou a vitória, e Davi tornou-se um herói nacional.
Mas, com a ascensão de Davi, o ciúme de Saul cresceu a ponto de se transformar em ódio mortal. O povo começou a cantar: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Essas palavras encheram Saul de ira, e ele passou a enxergar Davi como uma ameaça. Em momentos de fúria, tentou matá-lo com sua lança, mas Davi sempre escapava. O filho de Saul, Jonatas, por outro lado, tornou-se o melhor amigo de Davi, formando um laço de lealdade inquebrável. Jonatas reconhecia que Deus havia escolhido Davi e o protegeu da fúria de seu pai, ajudando-o a fugir. Davi passou anos como fugitivo, vivendo em cavernas, enquanto Saul o perseguia incessantemente. Mesmo tendo oportunidades para matar Saul, Davi se recusava a tocar no ungido do Senhor, mostrando sua integridade. Saul, por sua vez, afundava-se cada vez mais na loucura e desespero, buscando até mesmo uma feiticeira para tentar falar com o espírito de Samuel após sua morte. Finalmente, Saul encontrou seu trágico destino na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Com o exército de Israel derrotado e seus filhos mortos, incluindo Jonatas, Saul, gravemente ferido, caiu sobre sua própria espada, pondo fim ao seu reinado. Assim terminava a era de Saul, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava prestes a assumir o trono de Israel. O reinado de Davi e o legado de Samuel. Com a morte de Saul, Israel mergulhou em um período de transição. Havia incerteza sobre quem assumiria o trono, pois Isbosete, um dos filhos de Saul, foi proclamado rei sobre parte do povo, enquanto a tribo de Judá reconheceu Davi como seu soberano. Durante 7 anos, uma guerra civil dividiu a nação, com Davi governando em Hebrom, enquanto Isbosete era controlado por Abner, comandante do exército de Saul. Abner percebeu que Isbosete não tinha capacidade de governar Israel e decidiu apoiar Davi, oferecendo-se para unificar o reino sob seu domínio. Mas antes que pudesse concretizar sua aliança, foi assassinado por Joabe, general de Davi, que buscava vingança pela morte de seu irmão. Logo depois, Isbosete também foi assassinado por 2 traidores, que esperavam ser recompensados por Davi. No entanto, ao invés de aceitar a traição, Davi mandou executar os assassinos, mostrando que não tomaria o trono por meio de crimes e sangue inocente. Assim, Davi foi finalmente coroado rei sobre todo Israel, iniciando um reinado marcado pela justiça, conquistas e adoração ao Senhor. Seu primeiro grande feito como monarca foi conquistar Jerusalém, transformando-a na capital do reino. Ali, Davi trouxe a Arca da Aliança, estabelecendo a cidade como centro espiritual e político de Israel. A prosperidade de seu reinado crescia, e Deus fez com ele uma aliança eterna, prometendo que sua linhagem duraria para sempre e que, um dia, o Messias viria de sua descendência. No entanto, apesar de sua fidelidade a Deus, Davi não estava imune a falhas. O episódio mais sombrio de seu reinado ocorreu quando ele cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis. Para encobrir seu pecado, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para ser morto. Essa atitude desagradou profundamente ao Senhor, e o profeta Natã confrontou Davi com uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. Indignado, Davi declarou que tal homem deveria pagar pelo que fez, ao que Natã respondeu: "Esse homem és tu." Tomado pelo remorso, Davi caiu em arrependimento profundo e escreveu o famoso Salmo 51, clamando pela misericórdia divina. Embora Deus o tenha perdoado, as consequências foram severas. O filho fruto do adultério morreu, e sua casa foi tomada por tragédias e conflitos. A partir desse momento, o reinado de Davi passou a ser marcado por desafios dentro de sua própria família. Seu filho Amnon cometeu um crime terrível contra sua meia-irmã Tamar, o que levou Absalão, outro filho de Davi, a assassiná-lo em vingança. Mais tarde, Absalão se rebelou contra seu próprio pai, declarando-se rei e levando Israel a uma guerra civil. Davi teve que fugir de Jerusalém, e, mesmo sendo traído pelo próprio filho, nunca desejou matá-lo. No entanto, na batalha decisiva, Absalão foi morto por Joabe, e, ao receber a notícia, Davi chorou amargamente. "Meu filho, Absalão! Quem dera eu tivesse morrido em teu lugar!" Apesar das dores pessoais, Davi retomou o trono e governou Israel até sua velhice. Em seus últimos anos,
instruiu seu filho Salomão a seguir fielmente o Senhor e a manter a aliança divina. Ele morreu em paz, sendo lembrado como o maior rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus. Assim se encerra o livro de Samuel, narrando a ascensão e queda de reis, a fidelidade e juízo de Deus, e o início de uma linhagem que levaria ao Messias, Jesus Cristo. Alto-falante, atenção, amantes de histórias épicas. Alto-falante. Se você gostou desta incrível narrativa sobre o livro de Samuel, cheia de ação, fé, batalhas e reviravoltas, então não perca mais nenhuma história como essa. Faíscas. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar histórias bíblicas fascinantes, romances intensos e tramas que prendem do início ao fim. Não escrevendo, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos espalhar histórias que tocam o coração e transformam vidas. Coração cintilante. Alto-falante, não fique de fora. Inscreva-se já. Foguete.